Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos relembrar, que eu digo que vocês já conhecem, né? Nesse nivelamento, área de quadrado, de retângulo, de triângulo retângulo e de hexágono regular. Porque essas figuras são muito importantes exatamente para a continuidade do nosso estudo de geometria espacial, que é o nosso grande objetivo do segundo trimestre. Eu sou o professor Tony e trabalho aqui em Curitiba, no Colégio Estadual do Paraná. Então, nossos objetivos de hoje, como eu comentei para vocês, vai ser calcular a área de um retângulo e de um quadrado. Calcular a área de um triângulo retângulo, que a gente conhece muito bem, e a área de um hexágono regular. Acredito que talvez vai ser um pouquinho de novidade ou alguns não lembram em detalhes. Mas eu vou começar com um questionamento que eu sempre gosto de fazer essa provocação. Até mesmo na universidade, quando eu estava lá, eu fazia essa provocação até mesmo para os alunos de engenharia e muitos não sabiam desta grande novidade. Para alguns não vai ser novidade, mas para outros vai ser até um choque. Quadrado é um retângulo ou não é um retângulo? O que vocês acham? Pensa um pouquinho, respondam. O quadrado é um retângulo. Como assim, professor? Quadrado, para ser um quadrado, ele tem que ter todos os lados iguais. Sim. E o retângulo? O retângulo, tem que ter 4 lados também, não precisam ser iguais. E ele tem que ter 4 ângulos retos. E a gente deduziu que são definições diferentes. Mas a definição de retângulo, gente, é o seguinte. A definição do retângulo e do quadrado é o seguinte, ó. Ela simplesmente diz que do retângulo tem que ter um ângulo reto, 4 ângulos retos e ser uma figura de 4 lados. Concordam que no caso do quadrado também ele tem 4 ângulos retos e tem 4 lados? Então, portanto, o quadrado também se encaixa na definição do retângulo. Só que ele é um caso especial do retângulo. Por que especial? Porque todos os seus lados são iguais. Se a gente pensar num conceito que a gente conhece bastante, que é os conjuntos, o conjunto onde está todos os retângulos vai ter um subconjunto aonde vai estar os quadrados, que são os retângulos que têm todos os lados iguais. Tranquilo? Para alguns foi um choque essa informação que o quadrado também é um retângulo? Provavelmente, mas eu acredito que a partir de agora, essa informação agora está aceitável. No início, muita gente fica assim, mas como que pode? Agora eu dando a definição, e quem não acredita em mim, vai lá e dá uma pesquisadinha lá, pode ir lá na internet e colocar definição de um retângulo. Vocês vão ver que é a mesma definição do quadrado, a única coisa é que a definição do quadrado vai um pouquinho além, porque ele dá uma característica a mais, porque ele é um subconjunto do conjunto maior, que seria o retângulo. Agora vamos relembrar como é que a gente calcula a área dessas duas figuras muito importantes, figuras planas importantes, para cálculo, por exemplo, das áreas laterais que a gente vai ter dentro dos sólidos que a gente vai trabalhar dentro da geometria espacial. Aqui nós temos, então, um quadrado que todos os seus lados são iguais. Eu chamei aqui ele de lado, porque a gente está acostumado mais a chamar de lado, né? Então, lado vezes o lado vai dar a área do nosso quadrado. Ou também L ao quadrado, como vocês preferirem. Quando a gente fala do retângulo, a grande maioria está acostumado em chamar este lado maior como base e esse lado menor como altura. Ou seja, a área do retângulo vai ser a base vezes a altura. Na verdade, é um lado vezes o outro, né? Então, fácil de lembrar ali quando a gente vai calcular tanto um quanto o outro. Bem fácil da gente lembrar eles ali. Tranquilo? Agora vamos falar um pouquinho do triângulo retângulo. Triângulo retângulo, conhecimento, que é o triângulo que mais apareceu na nossa vida escolar. Sempre volta e meia a gente está lá, aparece um triângulo retângulo. Aparece um triângulo retângulo. Se eu não conheço um dos seus lados, o que lembra para nós? Teorema de Pitágoras. Então, veja, o triângulo retângulo sempre está no meio ali da conversa quando a gente está trabalhando. Mas o que é um triângulo retângulo? É exatamente quando ele forma um ângulo de 90 graus. Então, a característica dele é um ângulo de 90 graus, tá bom? Daí nós chamamos ele de triângulo retângulo.
No caso de um triângulo retângulo, eu fiz aqui do lado, ó, o mesmo triângulo que está aqui, eu coloquei ele aqui. Só que eu fiz um espelho aqui, espelhei ele do outro lado. Quando eu coloquei um do lado do outro, montando como se fosse um tangram, todo mundo conhece o tangram, né? Como se fosse um tangram, eu formei o quê? Figura que eu formei aqui? Um quadrado. Formei um quadrado, formei um quadrado. Como é que a gente calculou a área? Acabamos de fazer lá, lado vezes lado, ou seja, base vezes altura, porque dependendo do caso, nesse caso eu usei um triângulo isósceles, né? Ele é um triângulo retângulo isósceles, porque esses dois lados são iguais, formou daí um quadrado. Mas eu poderia ter que este lado fosse diferente desse. Então não formaria um quadrado e sim um retângulo, que é um caso mais genérico. Então como é que a gente calcula a área de um retângulo? Base vezes altura. Mas ele não corresponde ao quê? À metade, né? Exatamente a metade. Então eu dividi por 2. Portanto, a fórmula da área de um triângulo retângulo vai ser a base vezes a altura dividido por 2. Já sabiam que é dessa maneira que se deduziu a fórmulazinha que vocês usam há tanto tempo para trabalhar a área de qualquer retângulo, que é base vezes a altura, dividido por 2. Bem, vamos fazer um exercício aplicado a respeito disso. Um empresário possui um espaço retangular de 110 metros por 90 metros para eventos. Considerando que cada metro quadrado é ocupado por 4 pessoas, qual é a capacidade máxima desse espaço? Isso daqui é muito comum em problemas. Aqui, no caso, é um problema aplicado dentro de um espaço de eventos, mas, por exemplo, em passeatas é feito um cálculo similar e assim sucessivamente. Quero saber qual seria a capacidade desse centro de eventos com essas medidas que foram dadas, que é um espaço retangular. Tem tempo para vocês resolverem e já voltamos a conferir.
E aí, galera, tranquilo para resolução? Tranquilo, esse não tinha nem interpretação, né? Como eu sempre bato no martelo ali e estou sempre falando para vocês, a principal característica que a gente tem que para os problemas de matemática, mas pode ser para qualquer um da nossa grade curricular, é a interpretação. É a coisa que a gente mais tem que desenvolver e ter calma. Não adianta dizer, eu não entendi. Tem que fazer se entender. Então, temos que ler o problema e ter tranquilidade. Esse é um caso de problema que não tem muita... A interpretação é bem simples, né? Nós deduzimos é retangular, então, para nós calcularmos a área dele, o que eu vou fazer? Base vezes altura. A base 90, a altura 110. Mas e se eu fizer o contrário? Não tem problema, é um produto, vai dar o mesmo resultado. 90 vezes 110, portanto, a área quadrada é de 9.900 metros quadrados. Tranquilo? Agora nós vamos calculando que cada metro quadrado cabe em 4 pessoas, é só eu pegar esta área e multiplicar por 4. Portanto, dentro dessa área deste evento, cabem tranquilamente 39.600 pessoas. Muito fácil, né? Mas é um exercício prático e aplicado. Por sinal, esse problema caiu num concurso de PM. Agora, uma outra figura que eu acho bastante interessante, que nós vamos usar muito nesse segundo semestre, é exatamente o hexágono regular. Primeiro, por que a gente chama ele de regular? Primeira coisa, porque todos os seus lados são iguais. Tranquilo? E ele é caracterizado, o hexágono, por uma figura que tem 6 lados. Então, 6 lados iguais, da mesma medida. Tranquilo? Agora, vamos aqui, peguei essa figura aqui. Se vocês observarem aqui, cada hexágono, ele vai ser composto por 6 triângulos também equiláteros. Equilátero, o que é um triângulo equilátero? Aonde todos os lados são iguais. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos, tá bom? Então, ele é composto por 6 triângulos equiláteros. Bem, nesse triângulo, pegando agora, destacando esse triângulo equilátero aqui, daqui, a distância daqui até o centro, formando aqui com a base 90 graus, né? Porque a altura sempre tem que formar com a base 90 graus, vai ter a nossa altura do nosso triângulo. Bem, essa medida desse lado é exatamente a metade desse lado aqui. Então, portanto, esse pedacinho aqui vale L sobre 2, essa medida aqui nós vamos chamar de L, e aqui vai ser a nossa altura. Que triângulo que formou aqui? Um triângulo retângulo. Triângulo retângulo lembra o que para a gente? Teorema de Pitágoras. A gente vai fazer essa dedução dessa fórmula, e, a partir da fórmula, daí vocês vão poder utilizar ela tranquilamente na vida de vocês. Então, a hipotenusa é quem? É o L. L é o quadrado. É igual à soma do quadrado dos catetos. Então, portanto, H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Agora, fazendo a distributiva aqui da potência, ficou L ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Agora, eu quero saber o valor de H. Então, eu vou isolar esse H. Passo L ao quadrado sobre 4 para o outro membro com o sinal trocado. Agora, desse lado de cá, nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum. O mínimo entre 4 e 1 é 4. 4 dividido por 1, 4 vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado. 4 dividido por 4, 1 vezes L ao quadrado, L ao quadrado. 4L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4 é igual a H ao quadrado. Fazendo a subtração, deu 3L ao quadrado sobre 4 igual a H ao quadrado. Eu não quero saber o valor de H. Mas por que eu estou procurando H? Para eu poder aplicar naquela forma, base vezes altura dividido por 2. Eu não preciso saber o valor de H, não de H ao quadrado. Então, eu vou tirar raiz de ambos os membros. Para facilitar, eu só troquei de lado aqui. Então, ficou raiz quadrada de H ao quadrado é igual a raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. O que vai dar? Aqui, tirando raiz, dá para simplificar, ficou H. O que eu posso tirar aqui? Esse L ao quadrado eu posso tirar para fora da raiz, e tirando aqui a raiz de 4, 2. Sobrou dentro da raiz, que vai ser um número irracional, raiz de 3. Então, portanto, H vale L raiz de 3 sobre 2.
Agora nós podemos aplicar esse conceito, esse valor que a gente encontrou, na forma da área de um triângulo, que a área é base vezes altura dividido por 2. A base aqui do nosso vai ser o quê? O L, não é verdade? O L, que é o lado que nós conhecemos. A altura que a gente acabou de deduzir, L raiz de 3 sobre 2. Então, agora, fazendo o produto aqui, nós vamos ter, repetir o numerador aqui e fiz o inverso do denominador. Aqui dá 2 sobre 1, o inverso do denominador, 1/2. E agora foi feito o produto. L vezes L, L ao quadrado vezes 1, L ao quadrado, raiz de 3, 2 vezes 2, 4. Portanto, a área de um triângulo do hexágono vale L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Já reservem essa fórmula, porque é a fórmula para calcular a área de qualquer triângulo equilátero. Mas quantos triângulos são formados para fazer o hexágono mesmo? 6. Ou seja, a gente vai ter que pegar a fórmula do triângulo equilátero e multiplicar por 6. Dá para simplificar o 6 com o 4, vai sobrar 3 e 2 no denominador. Portanto, a área do hexágono vai ser 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Agora, a partir de agora, lembra que eu sempre falo para vocês, guardem isso no formulário, já aquela folhinha que vocês deixam lá na capa do caderno, já da área do hexágono e também a área do triângulo equilátero, para quando vocês precisarem ficar mais fácil de resolver. Tranquilo? Agora vamos para um exercício aplicando esse conhecimento. A figura abaixo aqui foi cortada de uma cartolina e é formada por um hexágono regular e 6 quadrados. Cada lado do hexágono vale 10 centímetros. Considerando a raiz de 3, 1,73, quantos centímetros quadrados da cartolina foram utilizados para calcular, para fazer esta figura, que tem um hexágono e tem 6 quadrados aqui. Usando os conhecimentos que a gente falou nesse vídeo, vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir.
E aí, galera, resolvido? Fácil, né? Então, primeira coisa, nós temos que calcular a área do hexágono e a área de cada um dos quadrados. Um quadrado e multiplicar por 6 e somar com a área do hexágono. Então, vamos lá. Área do hexágono, o lado vale 10, 10 ao quadrado, vezes 3 dividido por 2. Fazendo as continhas ali, substituindo raiz de 3, 1,73. Portanto, a área do hexágono, 259,5 centímetros. Agora, calculando a área de um quadrado, vai ser 10 vezes 10, 100 centímetros quadrados. Quantos quadrados nós temos? 6. Então, nós vamos multiplicar por 6 esse valor da área ali e somar com a área do hexágono. 6 vezes 100, 600, mais 259,5. Portanto, a área da cartolina utilizada para fazer aquela figura planificada foi de 859,5 centímetros. Nesse vídeo, nós falamos sobre área de figuras planas muito especiais, como o quadrado, retângulo, o triângulo retângulo e também o hexágono. Espero que vocês tenham gostado e até breve, galera!